muito boa noite, bem-vindos a todos. Estou aqui mais uma vez, Mônica Sanches, para falar sobre a rotina de assuntos regulatórios. Oi? Exatamente. Para você, profissional da saúde, eu tenho vindo aqui todas as noites para te falar sobre uma profissão nova. De repente você ainda não conhece, mas quer conhecer assuntos regulatórios, responsabilidade técnica para importadoras, distribuidoras de produtos para a saúde, produtos médicos. E por que eu resolvi fazer essas lives? Porque, gente, eu descobri no meu dia a dia, na minha rotina de trabalho, que tem muita gente que não sabe que pode atuar nessa área, mas pode. E tem muita gente que começou porque foi jogado, porque caiu, chegou para trabalhar na área e não sabe, fica meio perdido, está meio com dúvidas, não sabe se é A ou se é B, de repente um C. Então, eu tive essa ideia, resolvi fazer essas lives para trazer informação para vocês do dia a dia. Então, nessas lives eu resolvi trazer realmente o que acontece comigo no dia ou na semana. Então, hoje, é por isso que eu resolvi falar com vocês um tema muito importante que muitas empresas acabam esquecendo que a gente precisa, que é o porte econômico. Se você está chegando aqui na live agora, está começando a se interessar sobre esse assunto, ele vai falar, porte econômico, oi! Eu te explico tudinho. Primeiro ponto, uma das responsabilidades de um responsável técnico numa importadora, distribuidora de produtos para a saúde, é cuidar do cadastro da empresa na Anvisa, do porte econômico da empresa na Anvisa, fazer os registros dos produtos em nome dessa empresa, aplicar a legislação sanitária dentro da empresa, ver se o estoque está seguindo todas as regras, enfim, tem várias coisas. Então, uma dessas funções de um responsável técnico é fazer a atualização do porte econômico, que eu vou te explicar agora. E eu vou te explicar por quê. Porque hoje eu fui fazer lá, fui preparar uma aula. Tem até aluno meu aqui hoje, hein, que eu já vi que chegou. Boa noite. Eu fui preparar minha aula, que eu vou ensinar detalhadamente a fazer o porte econômico. Então, para dar um exemplo, eu falei, vou entrar lá no meu site da minha empresa, que eu tenho uma importadora de produtos para a saúde. Entrei lá no site da Anvisa, coloquei minha senha para ver o cadastro. E aí eu descobri que a pessoa que estou sempre falando, tem que prestar atenção, não pode deixar passar o prazo. Perdi o prazo. Então, eu entrei lá no cadastro da minha empresa, e qual não foi minha surpresa? Que a minha, da professora aqui, a minha empresa está com um porte grande. Isso quer dizer que eu perdi o prazo. E aí, por que eu perdi o prazo? Porque o prazo para pequenas e microempresas foi agora, dia 30 de abril. acabou de acontecer. Mas assim, no panic. Então, eu vou explicar para vocês do que eu estou falando aqui. Como eu disse, o responsável técnico, quem pode ser responsável técnico? Nós, profissionais da saúde, assim como eu, biomédica, farmacêutico, enfermeiro, biólogo, odontologista, todos podemos ser responsáveis técnicos em uma importadora de produtos para a saúde. A importadora nada mais é do que fazer a compra dos produtos fora do Brasil e fazer a importação, tá? Então, o importador distribuidor é a mesma coisa, a diferença é onde ele compra. E para a gente poder trabalhar com os produtos para a saúde, os produtos médicos, a empresa tem que estar cadastrada no site da Anvisa. E além de cadastrar, a gente vai lá, coloca os dados todos da empresa, do responsável técnico, do dono da empresa, ou algum sócio, enfim. A gente tem que atualizar o porte econômico. Ou seja, a gente tem que mandar os documentos para a Anvisa para ela ver o faturamento da sua empresa, e aí ela tem uma classificação dela, e ela vai dizer se você é um porte pequeno, porte micro, porte médio, porte grande, enfim.
E de acordo com o que a Anvisa classificar a sua empresa, você vai pagar a taxa para fazer tudo lá dentro da Anvisa. Tudo, tudo, tudo. Tudo que você for fazer uma solicitação, quando tiver que pagar uma taxa, ela é baseada em cima do tamanho da sua empresa, em cima do porte econômico. Ou seja, de quanto ela faturou durante um ano, 12 meses. E essa atualização, ela é anual, até mesmo por isso, né, que ela é anual. Porque a Anvisa quer saber todos os anos se a empresa não cresceu ou, de repente, diminuiu. Então, para ela não ser injusta, nem com as empresas que diminuíram. Na pandemia, muitas empresas diminuíram. E na pandemia, muitas empresas cresceram. Porque, sim, infelizmente, uma pandemia ataca a área, os pacientes, a área da saúde. E quem trabalha com esse tipo de produto que envolve a recuperação dos pacientes acabou tendo uma alta, um crescimento. Por isso, a Anvisa colocou essas regras. Anualmente, a gente manda lá os documentos comprovando que porte que nós estamos agora para o ano seguinte. Então, a gente comprova o porte, por exemplo, a minha empresa, que é pequena, comprova o porte agora em abril, 30 de abril, e aí eu vou ficar 12 meses com esse porte econômico. Aí, o ano que vem, eu tenho que mostrar para a Anvisa, olha, cresci, não cresci, diminuí. A Anvisa vai analisar e vai me classificar de novo, classifica a empresa. E aí, em cima dessa nova classificação, é que eu vou pagar as taxas durante o ano, durante os 12 anos seguintes. Então, gente, por isso eu resolvi trazer para vocês essa informação hoje. Acontece com todo mundo, mas não pode. Não pode. Anotem, coloquem lembrete, porque é muito importante. Vou dar um exemplo aqui real. Se você trabalha numa empresa de porte pequeno, você paga uma taxa proporcional a esse porte. E aí você vai fazer um registro de produto médico. E aí passou o dia 30 de abril, como foi agora, e aí sua empresa subiu para porte grande 1, porque é o que acontece. A Anvisa é automático até do sistema. Ou o técnico vai lá e te mantém, dá o seu ok, ou o sistema automaticamente muda o seu porte para grande, não quer nem saber que tamanho você tem a empresa. E aí você vai fazer o peticionamento, você vai entrar com pedido de registro na Anvisa, e o seu porte está grande, você vai deixar de pagar uma taxa pequena, vou chutar aqui uns R$700, para pagar um porte grande 1, que é a maior taxa de todas, não lembro direito o valor certinho, mas é algo como R$24.000, um pouquinho para menos, aí 23, qualquer coisa. Então a diferença é bem grande. E é por isso que a gente não pode perder os prazos. A gente hoje tem tanta ferramenta. Eu podia ter colocado numa dessas ferramentas de agenda eletrônica que me lembra. Se você já fizer todos os planejamentos, tudo bonitinho, você nem precisa lembrar sozinho. Coloca um dispositivo para te lembrar. Eu até já coloquei o meu para o ano que vem. Agora, o lado bom disso tudo. Eu, na minha empresa hoje, estou com a empresa parada e o porte a Anvisa atualiza em 5 dias. Até 5, um pouquinho mais às vezes, enfim, depende se tem feriado, se tem o que acontece, se os técnicos estão de férias, enfim, uma média aí de 5 dias. E aí, se eu mandar os documentos que eu vou mandar amanhã, porque eu visualizei isso, eu estava preparando as minhas aulas, né? Não quis parar o que eu estava fazendo. Em 5 dias o porte muda. Agora, se a empresa está com pressa, com urgência, quer dar entrada no processo, eu tive esse caso aqui no começo da pandemia. Uma das coisas que eu faço, eu sou hoje consultora, tá, gente? Então, deixa eu esclarecer e me apresentar para quem não me conhece. Então, eu sou Mônica Sanches, biomédica, tenho mais de 15 anos de experiência em assuntos regulatórios e responsabilidade técnica. Até hoje, nas empresas que eu trabalhei, eu fui gerente de assuntos regulatórios e responsável técnica. Antes disso, coordenadora de assuntos regulatórios e responsável técnica. E antes disso, numa importadora menor, somente responsável técnica. Então, a minha história é tudo isso. Mas, há 7 anos, eu sou consultora de assuntos regulatórios. Então, eu tenho a minha própria empresa e sou consultora. E a história que eu vou te contar agora, que foi muito engraçada, a gente ri hoje, né? Lá no começo da pandemia, ano passado, para março, mais ou menos, a Anvisa liberou
trazer trazer kit de diagnóstico do Covid, né? O que é isso? São esses que a gente faz hoje, que a gente ouve falar, tanto aquele que vai no nariz, como aquele que você fura o dedinho e põe lá na cartela, parece, eu brinco, gente, mas parece mesmo, um kitzinho de gravidez, um teste de gravidez. É bem parecido, mas não é para fazer xixi, não, tá? É para fazer ou a gotinha do sangue ou o coisa lá do nariz. Temos vários tipos de kit diagnóstico hoje em dia. Mas lá no começo lá da pandemia, estou falando de março, abril do ano passado, mais precisamente abril. Em março, a Anvisa soltou um monte de RDC, que é a legislação dela, a forma dela se comunicar com as empresas é através de publicação de legislação, né? E aí tem um monte de regras para seguir, mas ela facilitou bastante, ela facilitou. Então deu um boom de empresas querendo trazer kit diagnóstico para ontem, o kit do Covid. Se possível, para ontem eles queriam. Eu fiz tanto, mas eu fiz tanto registro disso, gente, para várias empresas diferentes, tá? Porque tinha empresa que vinha me procurar, não tinha nem autorização de funcionamento da Anvisa, que é o item primeiro, que é a primeira coisa que você tem que fazer na empresa para poder trabalhar esse tipo de produto. Isso a Anvisa não abriu mão, tá, gente? A Anvisa liberou um monte de requisitos, comparando aqui com a vacina de hoje em dia, que a gente está acompanhando bastante, que todo mundo ouve falar, que a Anvisa também liberou um monte de requisitos. A mesma coisa aplicou para as máscaras, para as máscaras de oxigênio, para um monte de produtos, entre eles os kits diagnósticos. E aí chegou na minha mão esse monte de empresa querendo fazer. E uma das empresas, eu lembro bem, era uma empresa meio assim que nem a minha, tá lá parada, não estava muito sendo usada, não. Mas aí viram a oportunidade, juntou com um sócio, pegou não sei quem, e falaram, não, vamos contratar a Mônica, que ela vai fazer rapidinho, de acordo com todas as regras. Vieram falar comigo e eu passei. Ó, gente, os requisitos, os pré-requisitos são esses. Porque essa é uma das funções que nós, sendo consultor ou assuntos regulatórios, tá? A diferença do consultor é que eu dou esse tipo de assessoria para várias empresas. E quem é de uma empresa só, de assuntos regulatórios, vai fazer exatamente a mesma coisa para uma empresa só, que é a que você trabalha, certo? Então, eu cheguei lá, fiz uma lista de documentos que a Anvisa não abriu mão e falei, ó, tem que dar entrada com isso, isso, isso. Aí foi aquela correria, tem que traduzir para português, né, gente? Muitos documentos em chinês, por exemplo, a Anvisa não aceita. Alguns documentos em inglês, sim, a Anvisa aceita, mas o que está em língua muito diferente, assim, no caso era um kit chinês. Aí, não, tem que traduzir, tem que fazer, tem um monte de regras, a gente tem que seguir as regras, tá, gente? Aí, chegou na hora H, fui fazer o peticionamento. Não, libera o meu acesso, as pessoas nem sabem direito o que é isso, mas para a gente entrar no sistema da Anvisa, a gente tem que ter um cadastro no site da Anvisa, no sistema da Anvisa. Nós, como profissionais, esse cadastro é vinculado ao nosso CPF. E as empresas, esse cadastro é vinculado no CNPJ. Então, eu falei, vincula o meu CPF no CNPJ da empresa para eu poder acessar o sistema, para eu poder entrar lá e visualizar e conseguir avançar com o processo. Porque hoje em dia é tudo online, gente. A Anvisa, amém, Senhor, já era tudo online, mesmo antes, tá, da pandemia. E aí, quando eu entrei no sistema, eu vi, nossa, gente, hoje eu dou risada, mas não era para rir, né? O pessoal tava meio que chorando e eu tava rindo, mas Enfim, ponto 1. Então, eu vou te dar esses pontos que é para vocês já ficarem atentos quando iniciarem nessa carreira, ou se já estão nessa carreira, vão lá olhar como está o sistema, o cadastro da empresa de vocês. Então, o ponto 1, o responsável técnico que estava lá na Anvisa não estava mais na empresa há muito tempo, e o novo, aliás, a nova, que era uma senhora, eu falo isso muito aqui em live, gente. Por isso eu quero qualificar, eu quero ensinar vocês. A dona da empresa falou, vou pegar a minha tia, que era, não lembro agora, acho que era farmacêutica, trabalhava numa farmácia, acho que era farmácia até de manipulação, não me recordo bem. Vou pegar aqui a minha tia
vou pagar um salário para ela, qualquer um, porque a gente não pode aceitar qualquer salário. Já falei aqui em outras lives e repito, a gente tem o nosso piso salarial e a gente não pode aceitar menos do que isso. Mas, enfim, vou pagar lá a minha tia e ela vai ser a responsável técnica e eu vou levando. Chegou na hora H, aquela correria louca, queria fazer. A tia que entrou não sabia que tinha que atualizar tudo na Anvisa, mas tem. Eles atualizaram na licença sanitária, que é a licença no município da cidade da empresa, que era no interior de São Paulo, mas não sabiam que tinha que atualizar o site da Anvisa, lá, o cadastro da empresa? Mas tem! Então, primeira coisa, fui lá, falei, gente, está desatualizado, tem que informar, tem que corrigir, corre atrás, cadê o certificado de regularidade técnica, blá, blá, blá. Eu, como consultora, cobro para fazer isso, tá, gente? Não é de graça, não. Agora, se você trabalha numa empresa, você vai levantar todos os pontos e vai fazer. Aí, segundo ponto, gente, tá como porte econômico grande. Você tem noção do que é isso? O kit era uma empresa de porte médio, lá no caso. Então, eu estou falando numa taxa do kit, porque o kit diagnóstico era lá um risco 3, depois eu explico essas coisas para vocês, mas eu acho que era algo como R$ 8.000, eu não estou lembrando direito os valores, mas é algo como 8.000. E estava cobrando 24, que eu já te contei que o máximo da taxa é 24.000. E aí, não, vai assim mesmo. Aí o cara do financeiro, não vai pagar tudo isso não, ela está falando que está errado. Tipo, é uma diferença bem grande para pagar. E eu te falei já no começo dessa live que a Anvisa demora 5 dias para atualizar o porte. Então, você imaginem o desespero dessas pessoas quando eu contei para elas. E falei, olha, gente, isso aqui demora 5 dias, eu preciso de tal e tal documento e a gente vai conseguir reverter isso, mas demora. A Anvisa pode acelerar e entregar em 3 dias? Sim, mas a média aí 5 dias, né? É o que temos para hoje, para o momento. E assim foi feito, gente. Mesmo naquela correria, mesmo querendo fazer tudo do jeito que estava, cabe a nós, responsáveis, técnicos, no caso de você trabalhar numa empresa, ou nós, consultores, como eu sou hoje consultora, identificar o que estava errado. Se eu avançasse com o nome da responsável técnica errada, quem ia assinar o processo depois? Porque a Anvisa confere essas coisas, né? Você tem que assinar o processo com seu nome, responsável técnico assina. E eu já falei também, repito aqui para quem ainda não sabe disso, o responsável técnico, ele não pode delegar essa função a ninguém. É o responsável técnico e é ele que assina. A empresa pode ter mais de um responsável técnico, aí a gente chama responsável técnico substituto? Sim. Aí na falta de um, o outro assina. Agora, se a empresa só tem um responsável técnico aprovado pelo Conselho Regional, é ele e somente ele que pode assinar qualquer processo que envolva a Anvisa. Então, cabe a nós. Eu entrei no sistema para fazer o peticionamento, já vi de cara que o nome estava errado. O porte não, eu nem olhei o porte, porque eu estava com pressa. Eu olhei o valor da taxa. Como eu já sei, né? Os disparates todos, né? E aí eu falei, não, gente, está muito errado. Aí voltei lá para a empresa, eu como consultora, eu preciso alertar tudo isso. A primeira resposta deles, vai assim mesmo. Eu falei, não, o responsável técnico a gente tem que arrumar. Vai dar, simplesmente a Anvisa, a gente fala indeferimento, mas ela quer dizer, ela não aprova, né? Indeferimento é uma gíria do regulatoriês, mas quero dizer isso, não aprova. Ela reprova o seu pedido só porque quem está assinando ali não é o responsável técnico. Então, cabe a nós alertar isso para a empresa. E o segundo passo, a empresa estava pagando 2,5 vezes, o valor da taxa. Desnecessariamente, por mais que eles estivessem com pressa querendo correr, eles optaram por, sim, esperar, vamos aguardar. Isso é uma história dentre mil outras, porque isso é mais comum do que a gente imagina. Assim como hoje eu entrei na minha empresa para dar como exemplo numa aula que eu estava ensinando sobre porte econômico e tive a surpresa de que eu esqueci o prazo, perdi o prazo. Isso é muito comum dentro das empresas.
As empresas contratam responsáveis técnicos sem nenhum conhecimento, então eles nem sabem. Tem empresa que fica como porte grande, vai pagando as taxas altas e nem sabe que pode diminuir isso. Enfim, para evitar esse tipo de erro, que é um erro bem comum, infelizmente, é que eu trago essas informações nas lives. Então, essa foi a rotina de hoje. Hoje eu passei por isso. Tá um pouquinho de frio, né? Tô sabendo. Hoje eu passei por isso, de ter a infeliz surpresa, porque não foi boa, que eu perdi o prazo da atualização da minha empresa. Agora, se você é responsável técnico, eu te aconselho a dar uma olhadinha lá no cadastro da empresa, confere. Outro dia, na outra empresa, que eu estou assumindo como RT numa empresa, né? Aqui de São Paulo também. Porque sim, nós podemos assinar 2 empresas, tá? O Conselho Regional permite. Então, eu vou assinar 2 empresas. E qual não foi minha surpresa? Que eu fui fazer um peticionamento lá para... O que era peticionar? Era uma alteração de cadastro de produto, que é uma coisa bem simples de fazer. E também estava tudo errado, gente. O responsável técnico estava ok, mas o responsável legal já tinha mudado, já tinha uns 2 anos. E o porte da empresa também consta ainda. Consta como porte grande que a gente ainda não atualizou. Então, esse tipo de engano é muito comum nas empresas, principalmente empresas onde não tem um departamento inteiro de assuntos regulatórios. Porque se você, vou dar um exemplo aqui, se você for trabalhar numa empresa grande, numa multinacional, provavelmente não é nem o RT, responsável técnico, RT, não é nem o RT que vai fazer essa atualização de porte. Dentro da empresa vai ter um departamento inteiro de assuntos regulatórios e vai ter uma pessoa, uma das funções da pessoa vai ser o cadastro da empresa, atualização de porte, endereço, porque qualquer tipo de alteração na sua empresa, você tem sim que comunicar à Anvisa. Então, se você muda de endereço, comunica à Anvisa. Se você muda de responsável técnico, comunica à Anvisa. O porte econômico é anual, comunica todos os anos à Anvisa. E assim vai. A gente tem que avisar, sim. As empresas até sabem que tem que fazer na licença sanitária, porque a licença sanitária vem um documento impresso com data de validade. E aí você tem que fazer, certo? Então você sabe que tem que renovar, você sabe que tem que alterar, e tá tudo bem. Só que chega na parte da Anvisa, ninguém lembra, ninguém lembra. Aí na hora da correria, fica todo mundo correndo igual barata tonta. Essa empresa que eu tô, ela mudou para grande, mas ela já estava assim, desde antes, ela não perdeu o prazo ainda, porque ela não é pequena. E assim vamos, gente, e assim vamos. Enfim, trazendo aqui para vocês a informação da minha rotina. Hoje foi essa, falando de porte econômico, mas eu não poderia deixar de fazer alguns convites a vocês que estão aqui comigo acompanhando esta live. Primeiro de tudo, me encontra, eu estou no YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, estou como Mônica Sanches. Escreve lá Mônica Sanches que você me acha. No YouTube, eu estou como aquelas bem Mônica Sanches Expert. E lá no YouTube tem vários vídeos meus falando de vários outros assuntos, todos eles relacionados a produtos para a saúde, tá? Porque assuntos regulatórios têm uma infinidade de possibilidades. Mas para nós, que somos profissionais da saúde multiprofissionais, ou seja, enfermeiros, biomédicos, biólogos, a gente tem que ficar mais focado em produtos para a saúde. O farmacêutico pode atuar também em medicamentos, em alimentos, mas a gente até pode trabalhar em assuntos regulatórios nessas áreas, mas jamais, numa hipótese alguma, como responsável técnico, tá? Porque o responsável técnico é o conselho regional nosso que vai autorizar a gente a poder assinar por uma empresa, a ser responsável por uma empresa. Então, é o próprio conselho regional que vai também dizer que você não pode. Olá, Keliane, muito bem. Ela está fazendo farmácia, está gostando muito desse mundo. Então, saiba que quando você se formar,
além de tudo que você vai aprender na sua faculdade, no seu curso, você também vai poder vir para assuntos regulatórios para produtos para a saúde. Porque isso a gente não aprende lá na faculdade, né? Eu sei que vocês têm faculdade de assuntos regulatórios, mas aqui um foco exclusivo de produtos para a saúde, porque inclusive vai aqui para você, Keliane, vai para todo mundo aqui no Instagram, para quem não me deu boa noite, então eu não sei o nome, mas eu vejo que tem gente aqui comigo online, para vocês saberem que é uma profissão que paga bem, principalmente aqui em São Paulo e região de São Paulo. Primeiro, a gente pode sim entrar como responsabilidade técnica em 2 empresas, então a gente receberia 2 salários, isso para o Brasil inteiro, tá, gente? O Brasil inteiro vai ter uma cadeia de distribuição, onde vai ter um distribuidor e, por lei, é obrigado a ter o responsável técnico. Então, a gente está atuando, a gente pode atuar no Brasil inteiro. E depois, se você quiser crescer em assuntos regulatórios, a gente tem fábricas, a gente tem multinacionais, a gente tem o importador que cresceu na pandemia. Eu vou te falar que tem cada um que cresceu muito. E aí, quanto maior a empresa, maior o nosso salário. Eu dei o exemplo de São Paulo, que São Paulo paga bem, que é verdade, mas tem sim empresas grandes em todas as regiões, porque a gente fala que é o distribuidor master, que é o distribuidor maior, e ele fica em todas as regiões do Brasil, precisa necessariamente ter um. E como é uma vastidão gigantesca de produtos, então tem que ter mais de um, tem que ter alguns pelas regiões aí espalhadas do Brasil. Eu nem sei dizer em quantas cidades mesmo, eu sei que são em muitas. Então é uma profissão que, se você quiser, se você estiver gostando realmente, quiser crescer nela, investir no seu conhecimento, assiste meus vídeos, assiste as lives, faz perguntas. Sim, adoro quando tem perguntas. Eu respondo aqui ao vivo para você. E investe em crescer, mudar de nível. Começa pequeno, salário pequeno, e vai crescendo para você chegar num salário super alto. E depois, se quiser, pode ser consultor também, né? Vou ler as perguntas aqui do Instagram, viu, gente? Ó, aquelas bem ceguetas. Tira uma dúvida. No caso, posso assinar 2 empresas durante meio período, exatamente. Em cada uma e assinar por outra noite? Se o seu conselho regional permitir, Danilo, pode. Agora, para você trabalhar à noite, assinar à noite, né? Porque a gente, quando a gente vai assumir a responsabilidade técnica, tem um formulário, nosso conselho regional, cada classe tem o seu, tá? Danilo, acho que é biomédico como eu, não tenho certeza, mas enfim, cada classe tem o seu. Você vai lá se submeter à sua assunção, chama, né? Você está assumindo como responsável técnico, e aí você tem que definir o horário. Então, Danilo, se você já tem uma, você vai definir um horário diferente do que você tem. Pode ser horário diferente, dia da semana diferente. Você tem que ver o melhor estratégia que vocês vão acertar. Se você colocar à noite, seu conselho regional aceitar, aí tudo bem. Porque quem vai dizer se pode, se não pode, não é nem o seu chefe, é o conselho regional. E aí você delega, você escreve lá, preenche o formulário e faz de acordo com o que você combinar. Se o seu conselho aceitar à noite, se a empresa funcionar à noite, tudo bem também. Se não, só não pode ter horário conflitante, tá? Deixa eu ler aqui da Cíntia. Boa noite. Tenho uma pergunta. No caso dos biomédicos, conseguimos habilitação no conselho somente para responsável técnico? Não sei se eu entendi, Cíntia. No conselho regional, para responsável técnico, para tudo mais que a sua profissão permitir. Eu não sei o que seria. Você pode ser responsável técnica em outras áreas 1000, né? Da biomedicina que a gente tem. Eu estou aqui falando porque é a minha experiência e eu quero ensinar para vocês uma profissão que para mim deu super certo. Falando financeiramente, falando de crescimento profissional, falando de conhecer o Brasil e o mundo, porque eu viajei pra caramba, conhecendo vários países, conhecendo as fábricas das multinacionais que eu trabalhei. Então, eu achei que super valeu a pena para mim. Eu tinha uma meta, um objetivo, e eu cheguei lá. Então, por isso eu estou aqui falando disso. Mas o Conselho Regional, ele vai te dar
para tudo que você quiser, desde que seja relacionado com biomedicina, porque você é biomédica como eu. Não vejo por que não. Algumas especialidades dentro da nossa área, vale para todo mundo, você precisa fazer a prova, né? Você passa na prova para poder ter o título. Mas tirando isso, não vejo por que não, tá, Cíntia? E aí, um conselho, uma dica: se você está em dúvida, liga para o conselho ou manda um e-mail. Os conselhos regionais, agora com pandemia, estão super ativos nos e-mails também. Não tem. Eu mandei outro dia lá, era conselho de farmácia que eu estava mexendo, e rapidinho veio. Deixa eu ver se eu entendo aqui. As vagas de RT em produtos para a saúde, qual você acha o melhor canal para procurar por elas se candidatar? Sim, as vagas de RT, eu acho que sim. Se você não tem experiência nenhuma, vou falar para essa câmera aqui, tá, Cíntia? Mas não é Cíntia, não, é Menino Poeta, não sei quem seria, mas é o Menino Poeta. Ai, que nome bonito, gente. Se você não tem experiência ainda, assim como a Keiliane que está estudando, né? Então não tem experiência ainda. Você está estudando, você pode ser estagiária, não perde tempo, não. Já começa com estagiária, quando se formar já tem experiência. Dica. Agora, se é como aqui o nosso colega bonito aqui, poeta, ele não tem experiência e quer iniciar nessa área. Qual é a dica de ouro que eu tenho dado para vocês? Responsabilidade técnica, que pode não funcionar para todo mundo, mas para mim funcionou muito bem. Todas as minhas empresas que eu trabalhei, eu fui responsável técnica e tive experiências boas. No começo, não tão boas assim, né? Aprendi sozinha lá, tal, mas aprendi. Então, a dica é: seja o responsável técnico. Por quê? Vou explicar. As empresas, obrigatoriamente, por lei, tá? Tô falando em lei, exige um profissional da saúde assinando tecnicamente pelas empresas. Então, as empresas, quando elas estão iniciando ou quando elas são pequenas no tamanho, têm vendas pequenas, elas não querem pagar um salário alto. E elas acabam contratando ou os recém-formados ou alguém que veio de uma transição de carreira, que não tem experiência na área de assuntos regulatórios nem de responsabilidade técnica, mas topa ganhar um salário menor. E um salário menor, eu estou falando aqui do piso da categoria, tá, gente? O salário menor, a gente tem que começar com o nosso piso, que vai aí na média de uns 3.500, 4.000, depende da região que você está, do estado e do porte da empresa. Quanto maior a empresa, maior o salário. E aí, a minha dica seria essa, sim. Começa buscando vaga para responsável técnico. Agora, muitas empresas, elas não divulgam essas vagas. E aí é o que eu falo sempre, tem muita empresa querendo contratar, tem lá os candidatos, está precisando dessa conversa. A gente fica, por exemplo, né? Eu tenho lá o LinkedIn, eu costumo dar uma olhada no LinkedIn, agora aparecem as vagas lá, que eu estou divulgando as vagas sempre que aparecem, não só no LinkedIn, mas de algum amigo que pede uma ajuda. Esse é outro convite que eu vou fazer daqui a pouco para vocês. E aí, eu vejo lá as vagas. E as vagas hoje em dia estão difíceis, né? Porque elas estão pedindo muita experiência, às vezes elas não colocam a experiência tão louca, mas tão longa, mas uma descrição exigindo muito do cargo. E aí, quando você vai ler, na verdade, eles querem pagar um salário menor, com uma super experiência que eles estão exigindo. E eu senti isso já desde o ano passado. Então, essas vagas que estão sendo divulgadas, embora não peçam grande experiência, na descrição elas acabam pedindo. E as que eu estou falando aqui, de responsável técnico, elas não estão no LinkedIn, por exemplo. As que aparecem lá no LinkedIn não estão muito boas, não. Então, eu diria, a dica é: busquem outros sites, porque sim, tem empresas no Brasil inteiro. Se você mora no interior, se você mora na capital, se você mora lá no norte, se você mora lá no sul, não importa. Tem vaga, tem distribuidor, e eu garanto que tem um distribuidor desesperado querendo arranjar um RT. Eu digo isso por mim, que fui encontrada no LinkedIn, veio lá o convite, e ele estava meio desesperado, que a menina saiu, e aí eles têm 30 dias para contratar um RT. Por isso eles pegam qualquer um, gente. Não que eu seja qualquer um.
Mas eu quero dizer, pega um tio, pega um vizinho, o que tem de RT, responsável técnico, que não tem experiência nenhuma, mas nenhuma mesmo. Às vezes a pessoa nem vai na empresa, o que está errado, tá, gente? Se você assumir um cargo, espera que você vai lá fazer o que você tem que fazer, né? Mas sim, tem gente que nem vai na empresa. E aí acontece aquilo que eu falei, né? Não arruma cadastro, não arruma porta, não arruma nada. Mas isso, infelizmente, é comum. Tá difícil arrumar, tô procurando. Então, não desiste, não desiste. Estágio até é mais fácil. Se você está estudando, estágio é mais fácil. E se você não tem experiência, a maneira de começar, a minha dica é essa. Sim, começa como sendo responsável técnico. Pega uma importadora de porte pequeno, aceita um salário menor, 3.500, 4.000, depende da sua região. E fica lá, aprende tudo, a função, aprende as coisas. O pessoal falando que eu estou falando regulatoriês. Então, estou falando regulatoriês, né? Desculpa aí. Mas eu quero dizer isso. Não tem experiência? Insiste como RT. Arrumou um emprego de RT? Vem se especializar. Eu ministro cursos durante o ano todo, alguns períodos do ano. Nesse mês a gente não está com turma aberta, mas a gente está com uma turma em andamento. Então, não desiste não. Persiste, vai atrás. Não precisa pagar site pago para buscar vaga, não, tá? Essas vagas não costumam estar em sites pagos, não. Vai nos sites gratuitos. A dica que eu dei para quem está querendo arranjar emprego pelo LinkedIn, por exemplo, o LinkedIn é uma boa ferramenta, viu? As pessoas, elas veem o seu perfil, vejam se você se enquadra e conversam com você lá no inbox. Elas não falam com você abertamente. Elas não divulgam as vagas. Então, coloca lá no LinkedIn, essa dica é de ouro, preciosíssima. Se você, viu, poeta, está buscando como RT, já coloca lá, responsável técnico em busca de recolocação. Ou ao contrário, mas eu diria para colocar primeiro a função, que aí na busca das pessoas, quando vão buscar, elas te encontram mais fácil. Você aqui, Keliane, que quer fazer estágio, eu acho que quer, né? Estou presumindo aqui. Coloca lá, estágio em assuntos regulatórios, que responsável técnica você não pode ainda. Começa com assuntos regulatórios. E assim vai, gente. Essa vai ser a porta de entrada. E se você for fazer cadastro nesses sites de emprego, coloca lá responsável técnico em distribuidora, se tiver. Porque responsável técnico também tem de tudo quanto é jeito, né? A gente pode assinar de várias outras coisas. E assim vai. Então, essa é uma dica valiosa para quem quer iniciar. Se inscreve nos sites gratuitos, não paga site pago. Faz busca responsável técnico, distribuidora de produtos médicos. O que eu falo sempre também, busca na sua região, faz uma busca lá na sua região. Outra dica importante para quem quer começar, RT, responsável técnico, também transportadora. A gente pode também, biomédico, farmacêutico, biólogo, enfermeiro, todos nós podemos também pegar transportadora para assinar. Então, de repente, começa com uma transportadora. Faz uma busca na sua região e vê o que é que tem na sua região. Depois que você descobrir quem está perto de você, aí você começa a entrar no site e vai entrando em contato com as empresas. Vai lá no cara a cara mesmo. Eu garanto para você que vai ter uma procurando alguém com especialização. Especialização não é o que eu digo, com conhecimento. E o conhecimento é esse que eu estou dando aqui gratuito para vocês. Então, aqui, vou encerrando porque já tem bastante tempo que eu estou aqui. As dicas de ouro. Não desiste. Se vai começar agora do zero, vai como RT. Se você já tem um pouco de experiência em assuntos regulatórios, aí sim, vai para analista, vai ver o que mais combina com o seu perfil. Mas lá no LinkedIn indica exatamente o que você está procurando. Se você já está empregado e não pode fazer isso, abre uma segunda conta no LinkedIn e não convida o pessoal da sua empresa, entendeu? Porque o LinkedIn, hoje em dia, gratuito, né? Totalmente gratuito, é o que está indo bem. Vem assistir, então, os meus vídeos. Vai lá no YouTube. Eu falo do YouTube onde tem mais vídeo, mas tem vídeo no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Me encontra lá, Mônica Sanches Expert Mônica Sanches. De qualquer maneira, você me encontra lá. E outro convite. A gente tem um canal agora de WhatsApp.
Então, você tem que se inscrever aqui no visaexpert.com.br, visaexpert.com.br. Quem está no Instagram, está lá no link da bio, vai lá e clica no link. E quem está aqui, precisa encontrar a gente aqui no visaexpert.com.br. Se inscreve lá, é o canal Visa Expert, é a minha empresa de cursos e treinamentos. A gente dá alguns treinamentos durante o ano. Mas se você se inscrever lá, você vai ter alguns vídeos meus já meio pré-selecionados para vocês. Isso, faz pergunta lá no grupo. Ah, que pergunta que eu nem li. Podemos trabalhar como RT nas lojas de artigos médicos? Sim, podemos. Podemos, Danilo, vai atrás do seu. Podemos sim. Então, se você ainda não está no grupo do WhatsApp, fica o convite, entra lá no visaexpert.com.br, vai ter o link para o WhatsApp. Ah, o pessoal colocou aqui. Então, quem está aqui no YouTube e Facebook, tem o link do WhatsApp já direto, já cai direto lá no link. E quem não tem ainda, vai pelo visaexpert.com.br. Se você se cadastrar no nosso site, ainda vai ter um e-book, onde eu estou ensinando a fazer a licença sanitária e autorização de funcionamento. Lá no sistema solicita da Anvisa, é regulatoriês, eu sei, mas saiba que é o passo inicial se você arranjar emprego nessa área. Então, por isso que eu já estou dando lá de graça para você aprender. Tem a minha outra aluna que não está aqui, que só com o meu e-book ela arranjou emprego. Então, vamos, não fica parado não. Se inscreve lá no Visa Expert, entra lá para o Facebook, e se você não quiser interagir, quiser só ficar lá quietinho, vai também aqui no nosso Instagram, que eu estou como Visa Expert Online. Me encontra em todas as ferramentas. E outra coisa importante, esta semana teremos live segunda, quarta e sexta, às 7h27 da noite. Estarei aqui, vou trazer mais coisas da minha rotina, espero que não seja nada que eu esqueci dessa vez, que seja uma coisa boa que aconteceu. Enfim, eu vejo vocês, então, quarta-feira, às 7h27, teremos live de novo. Ah, de nada, Danilo me agradecendo aqui. Espero vocês por lá. Um beijo grande, até quarta-feira. Tchau, tchau. Não desistam, estarei aqui.